Foi lida em Efésios, capítulo 2, e, meus irmãos, no versículo 11 e 12, descreve a nossa condição, o nosso status sem Cristo, qual era a nossa situação sem o Senhor Jesus. Ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, quer dizer, antes de conhecer o Senhor, vós, gentios na carne, não judeus, chamados incircuncisos, a circuncisão era uma cerimônia que introduzia a pessoa no povo de Deus, a gente não era circuncidado, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Aí fala, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, longe da igreja, estranho às alianças da promessa, não conhecíamos o Evangelho, não tendo esperança do futuro, da eternidade, e sem Deus no mundo. Então era um quadro muito sombrio, o nosso quadro. Mas, se nós somos crentes em Cristo, nossa vida mudou. Versículo 13, leamos juntos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém. Depende se nós realmente nos aproximamos de Deus através de Cristo, se houve uma genuína conversão. Mas agora, hoje, no presente, o nosso status mudou. Temos um novo status, o novo status do homem em Cristo. É preciso estar em Cristo para poder ter os benefícios aqui relatados. Vejam, então, que esse novo status que nós temos em Cristo só foi possível através do próprio Cristo. Diz aqui, em Cristo, eu preciso estar nele, eu preciso recebê-lo como Senhor Salvador. Vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue representa a vida. O Velho Testamento, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, foi Cristo dando a vida que tornou possível a mudança da nossa condição. Ele precisou dar vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, vejam, esse novo status acontece através do sacrifício de Jesus. A morte expiatória que nós estamos lembrando agora pela ceia, a morte expiatória de Cristo removeu o pecado que nos impedia de nos aproximarmos do Senhor. Diz o versículo 14, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez uns judeus e gentios, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A gente nota que o que nos separava de Deus são os nossos erros, os nossos pecados. Mas, através dele, foi Isaías profetizando, diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todavia ao Senhor do moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o pecado que estava sobre nós foi colocado sobre Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte expiatória de Cristo removeu o pecado que gerava a inimizade com o Senhor, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa morte expiatória de Cristo, crida, aceita, nos dá o novo status. Me dê outro microfone. Então, é essa morte que vai fazer com que o nosso status mude. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se, por um lado, o pecado nos mantém longe de Deus, mas através de Jesus podemos nos aproximar do Senhor. Porque Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somente através de Jesus podemos ter paz com Deus e nos relacionarmos com o Pai através de Cristo. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus. Os crentes, depois de Cristo, não têm mais necessidade de seguir nenhum tipo de obediência para se aproximar de Deus, a não ser através de Jesus. Diz aqui que o novo status nosso em Cristo foi nos comunicado pelo próprio Senhor através da pregação. Versículo 17, leiamos. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Veja como é que chegou essa notícia. Parece que ele está dizendo que o próprio Cristo evangelizou os de Éfeso, mas, na verdade, ele está se referindo aos mensageiros. Deus, através dos apóstolos, dos pregadores, porque, na verdade, todo crente é o embaixador de Deus aqui na terra. Por isso diz, e vindo, evangelizou paz. Parece que o próprio Jesus está, através desses pregadores, anunciando as boas novas. Evangelizou paz, que é a mensagem de Deus, é conciliação com os homens. Então, esse novo status nos foi comunicado como? Através da pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Os embaixadores, os apóstolos, os pregadores, os crentes em Cristo nos comunicaram as boas novas de salvação. Você sabe quem anunciou para você, né? A mensagem do Evangelho. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus enviou esses mensageiros para comunicar aos perdidos essa nova possibilidade. Os embaixadores de Cristo comunicaram o Evangelho a todos os povos. O que era desde o princípio,
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa mensagem chegou pela comunicação, pela pregação. Os embaixadores comunicavam aos perdidos que há possibilidade de conciliação, de reconciliação com o Pai. Pedro, então, ao pregar e as pessoas perguntarem: o que é que eu faço para ser reconciliado com Deus? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Somente os crentes em Cristo podem, então, hoje têm autoridade de comunicar ao próximo as boas novas de salvação, porque nós temos a experiência que o Senhor é bom, é bondoso. Vejam, ainda no 20, que ele diz que esse novo status do homem em Cristo está fundamentado, está alicerçado nas Escrituras Sagradas. Versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o evangelho que nós ouvimos não é algo novo, é algo antigo. Começou lá no Antigo Testamento e foi continuado no Novo Testamento. O Evangelho tem seu fundamento, sua base, nas promessas de Deus, nos escritos de Moisés e os profetas. Então, não despreze o Antigo Testamento, porque as boas novas é comunicada ali, já no jardim do Éden. Lembra, depois da queda, o Senhor promete que alguém iria esmagar a cabeça da serpente. E diz Paulo, interpretando Abraão: e é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os não-judeus, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Então, nós estamos na mesma linha do Antigo Testamento. O Evangelho tem a sua concretização nos escritos apostólicos, isto é, se lá no Velho Testamento é um embrião, no Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas, diz a palavra de Deus. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncio a remissão de pecados por intermédio deste, Jesus. E por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. Então vejam como se cumpre na mensagem apostólica. O Evangelho tem, então, como centro a pessoa e obra de Jesus. Por isso, Jesus disse: olha, as Escrituras testificam de mim. E Paulo, João escrevendo, diz assim, a Romanos:
interpretando o Evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, o centro do Evangelho é falar sobre Jesus. Não há pregação do Evangelho se não falar de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. O Evangelho afirma que Cristo, esse Cristo que nós aceitamos, nos sustenta, ele nos dá a vida eterna e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Aqui no versículo 14, nós vamos perceber então que nesse novo status, veja que privilégio aqui nós temos, no versículo 14 a 16. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, quer dizer, judeus e gentios que aceitaram. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aqui ele está se referindo à lei cerimonial, que era um divisor de águas que dividia os gentios e os judeus. Então, Jesus removeu essa separação. Versículo 15. Aboliu na sua carne, ele cumpriu, cumpriu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, nesse novo status do homem em Cristo, Deus nos faz ter comunhão com pessoas de diversas etnias que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Deus consegue reunir em um só lugar pessoas de vários status, social, econômico, intelectual, de raça, porque o Evangelho derruba o preconceito dos homens e o une em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, através da sua morte, removeu a necessidade de observância à lei cerimonial, que separava os judeus e gentios, que era o ponto de inimizade entre judeus e gentios. Lembremos que alguns judeus ainda conservavam essa ideia de que não se pode ser salvo se não for circuncidado e não guardar a lei de Moisés. No caso, a lei cerimonial, não coma isso, não faça aquilo outro, conforme a lei do Antigo Testamento. Mas diz que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei por nós. Então não há mais necessidade da observância de dias, alimentos e outras coisas mais da lei cerimonial. Cristo, através da sua morte, deu aos crentes, judeus e gentios, uma nova natureza, que os habilita a se amarem mutuamente. Ele purificou a nossa alma, nos deu um novo coração, para derrubar os preconceitos que existiam na vida anterior, e agora nós temos uma nova visão, pela ajuda do Espírito Santo. Cristo, através da sua morte, possibilitou judeus e gentios convertidos a terem paz com Deus e uns com os outros. Louvado seja o Senhor. Então ele destrói o preconceito social, intelectual, econômico, racial, na vida daquele que é crente no Senhor Jesus. Uma comunidade cristã que conserva a acepção de pessoas está negando o evangelho que professa. O evangelho não permite aqui que a gente considere o outro inferior, superior, por causa de determinada posição. Somos iguais em Cristo, com funções diferentes no corpo do Senhor Jesus Cristo. O indivíduo é valoroso por ser a imagem e semelhança de Deus e se torna mais precioso quando se torna filho do Senhor Jesus Cristo. Aí que a gente tem mais amor por esta pessoa. O novo status do homem em Cristo permite-nos acesso ao Pai Celestial. Versículo 18, leamos. Porque por Ele temos acesso ao Pai
em um espírito. Meus irmãos, quantos de nós estamos aí, assim, desejosos de conhecer alguém importante para ter acesso a um tratamento, por exemplo, ou falar com alguém importante para nos indicar? É o pistolão, né? A gente queria conhecer um pistolão. Pois bem, você já conhece. Já tem o maior pistolão que se possa existir na face da terra. Porque Cristo nos deu a graça de ter acesso ao Pai, o Pai Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa! Ao recebermos Jesus Cristo como nosso mediador entre Deus e o homem, imediatamente podemos falar com o Pai Celestial através das nossas orações. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, você não perde tempo orando. A SAF agora, né? Vamos aqui com a SAF também amanhã, né, Daniela? 18 horas oração. Na quarta-feira, agora a gente vai ter um culto de manhã, 7 horas da manhã, vamos ter um culto de oração, mas não precisa ser só na igreja, não. Você em qualquer lugar pode falar com Deus a qualquer hora, pedir, clamar. Ele pode até fazer o sol parar se for da vontade dele. Então, nós temos acesso ao Pai através de um Espírito. A oração através de Cristo pode ser feita em qualquer tempo, lugar e duração. Você pode falar com Deus quanto tempo você quiser. Claro, no culto público não. No culto público se limite ao culto público. Mas depois do culto público você pode ficar a noite inteira orando se quiser, porque você pode falar com o Pai Celestial. A Trindade, irmãos, está envolvida na nossa vida de oração, porque diz, através de Jesus, temos acesso ao Pai através de um Espírito, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? A oração ao Pai não é privilégio de liderança cristã, mas de todo homem que foi regenerado por Deus. Todos nós podemos ir ao Pai. O Pai não ouve a minha oração porque eu sou pastor, os presbíteros, não é por causa disso, é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós podemos falar com o Pai. O acesso ao Pai é importante, porque Ele pode realizar qualquer pedido, desde que esteja dentro da sua vontade. O acesso ao Pai é importante, pois nos livra das preocupações e pode nos dar sossego em qualquer situação, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não existe maior tesouro do que ter acesso ao Pai. Nós temos este acesso. E por fim, meus irmãos, o novo status do homem em Cristo o torna membro da família de Deus. 19, leamos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Antes sem, agora somos da família de Deus. Em nossa velha condição espiritual, éramos pessoas sem cidadania celestial, com linguagens e crenças e valores estranhos ao reino de Deus. Mas agora em Cristo nós temos tudo isso para a glória do Senhor. Em nosso novo status espiritual, que começa na nossa conversão, invade-nos até a eternidade. Eu aceito Cristo aqui e vou morar com Ele eternamente. Em nosso novo status espiritual, não há possibilidade de perdermos essa condição em nenhuma circunstância. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nosso novo status espiritual, a santidade de vida é marcada em nossa identidade, juntamente com todos os que invocam o nome do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é por isso que a gente saiu de casa, irmãos. E podia estar em outro lugar, mas estamos aqui porque nós temos uma nova condição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, está difícil, pastor, estou enfrentando lutas, isso e aquilo. Sim, tá. Tenha paciência. No mundo tereis, mas tem bom ânimo,
eu vencer o mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquemos de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.